Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Minha irmã, meus irmãos, para que nós possamos continuar os nossos estudos, não podendo termos a possibilidade de estarmos juntos presencialmente, segundo o que foi decidido na faculdade, nós continuaremos através das tecnologias de informação. E eu optei que as nossas aulas semanais constará de duas partes. Primeiro, uma aula gravada sobre a Trindade e depois um tempo para que vocês possam, a partir dessa aula aí do nosso texto, né, do livro do Padre João, Deus Unitrino, podermos continuar as nossas reflexões, não é mesmo? E estudos. E eu espero que vocês tenham paciência comigo, porque eu nunca fiz este trabalho, estou aqui aprendendo, fazendo o meu melhor, mas estou aprendendo, quero progredir, melhorar. E nós vamos conseguir vencer não só a pandemia, mas todas as dificuldades com o amor de Deus e por amor a Deus. Vamos servir os nossos irmãos com a teologia, nesse momento tão difícil. Pois bem, eu vou começar fazendo um resumo de tudo que nós temos estudado para poder aquecer as turbinas e sintetizar aquilo que nós temos estudado. Por isso, eu queria começar com aquela frase do Catecismo da Igreja Católica que diz assim, que é o número 234, nós estamos na página 17 do livro, tá bom? O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que nos ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Olha só. É o mistério central da nossa fé, é o mistério de Deus em si mesmo. Na nossa introdução, né, nós tínhamos falado daqueles conceitos básicos. Trindade ad intra, a trindade nela mesmo, na vida íntima, na eternidade, e a destra, o Deus que se revela. Para explicar esse processo, o livro usa o texto do professor Inus Biffi, que propõe a seguinte estruturação dos tratados da teologia sistemática,
né? Primeiro tratado sistemático seria a teologia fundamental, que reflete a condição de possibilidade e de inteligibilidade do mistério cristão. Lembram-se, né, que vocês estudaram teologia fundamental e nós tratamos de 2 pontos essenciais. O que é a teologia fundamental? Baseada em Pedro. Dar razão da nossa esperança. Não só fazer apologia da fé, mas compreender o mistério do Deus que se revela, do Deus que se dá a conhecer. Então a gente estuda a revelação natural, que é a revelação cósmica na criação. Deus se revela na criação como criador do homem, a prova antropológica do desejo de perfeição do homem, não é mesmo? Depois a gente estuda a revelação sobrenatural, ou a revelação propriamente dita, o Deus que se manifesta, sobretudo na história, nas grandes etapas da história da salvação, não é? Poderíamos dizer, Deus forma um povo com Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito. Povo escravo, Deus liberta com Moisés, terra prometida, Josué, toda a história. Depois, o tempo dos juízes, o tempo dos reis, os profetas, que estão sempre presentes na história do povo, mesmo na sua infidelidade. Depois, os sábios de Israel, não é? Até a última etapa da revelação, a sabedoria e a promessa da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. O Deus amor, revela-nos o Pai, e a revelação que culmina no que se diz positivado escrito com a obra de João, Deus é amor. Sem esses elementos da teologia fundamental, a gente não pode fazer nenhum tratado da teologia, nem tampouco tratado da Trindade. Por isso, depois, o professor Inus Bife fala sobre a Trindade, que o mistério da Trindade é revelado por Jesus Cristo. Porque o mistério da encarnação revela-nos por que Deus não ficou fechado no sentido de intimidade, mas quis se revelar. Criou o homem por amor o redimiu, e por o amor o santificou e está presente na sua vida. Isso é um ponto essencial para que a gente possa compreender. Eu não queria me alongar, mas aí fala sobre a cristologia, os demais tratados, mas eu deixo para vocês estudarem, né? Porque nós já estudamos isso, já refletimos sobre isso. Mas é importante, né? Quer dizer, todo aquele depósito, aqueles tratados da Trindade, que a Trindade compõe como que, a partir dos fundamentos da revelação, a Trindade é o centro, que liga a cristologia, que depende da cristologia, mas a cristologia depende da Trindade. Eu não posso compreender o mistério de Deus sem o Verbo encarnado, mas eu não posso pensar num Cristo que não seja a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo está relacionado, senão eu posso compreender Jesus Cristo a uma maneira somente humana, uma compreensão histórica, social. Ele é muito mais que isso. Ele é o Filho de Deus que entra na história para redimir a história, para redimir o ser humano. Então, tudo isso é muito importante. Vale sempre esse pedido, por favor, leiam, estudem, aprofundem-se, aprofunde-se sobretudo a relação entre teologia fundamental, o Tratado da Trindade, que é o nosso tratado de estudo, a sua relação com a cristologia, a mútua dependência, a relação com o tratado sobre a igreja e os sacramentos, sobre a questão da pneumatologia, o papel da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, na história, a sua presença,
E depois também a relação da Trindade com as questões últimas da escatologia. Morte, juízo particular, céu, inferno ou purgatório, juízo final, novos céus e nova terra, etc, etc, etc. Isso é muito importante para nós entendermos. Depois, temos aí sempre aquela dificuldade de unir os dois mistérios. O mistério da revelação de Deus, fides, na fé e na razão, porque Deus também fala ao homem que é constituído de razão, fé e razão. Fides et ratio, Sem dizer, mas olha aquela história lá, que Santo Agostinho queria entender o mistério da Santíssima Trindade e apareceu-lhe um menino que tentava colocar as águas, toda a água no mar num buraquinho, e ele disse que era impossível ao menino, o menino lhe disse, é mais fácil eu compreender, eu conseguir fazer isso, colocar a água, do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Calma lá. O mistério de Deus a gente nunca vai dominar, abarcar, mas podemos compreender melhor. Podemos, da verdade revelada do Deus amor, podemos tirar sempre um conhecimento amoroso. Não digo só conhecimento, um conhecimento amoroso profundo, cada vez mais consciente e mais amoroso. Nunca vamos abarcar o mistério de Deus, graças a Deus. No céu, nós ficaremos surpresos da eterna novidade e beleza de Deus. Mas podemos sim raciocinar, teorizar, compreender melhor. Por isso, na página 19, o autor diz: o método de Agostinho, na sua obra De Trinitate, pode nos ajudar a compreender o itinerário que deve ser estudado no Tratado da Trindade. Durante quase 20 anos, tempo necessário para que ele escrevesse o seu tratado sobre a Trindade, Agostinho percorre um itinerário marcado por 3 momentos que se interpenetram e que deixam entrever uma continuidade lógica entre eles. Primeiro, regula fidei. Parte-se do seguro da verdade na qual a Igreja Católica crê, a verdade que ela recebeu pela revelação, verdade articulada e condensada no símbolo da fé. Por exemplo, credo niceno-constantinopolitano. Verdade que ela vive e celebra, verdade que ela anuncia ao mundo. Essa verdade pode ser resumida do seguinte modo: Deus é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus se revela, Sagrada Escritura, Deus que fez história se revela. Sagrada Escritura, tradição, magistério. Nesse tripé nós encontramos elementos que é a regra da fé. Partimos da fé para poder falar, tratar, conhecer aquilo que celebramos e aquilo que vivemos, para vivermos melhor ainda o que já temos celebrado e vivido. O segundo ponto, inteligência fidei, a inteligência da fé. Na medida do possível, a inteligência iluminada pela fé, lumen fidei, a luz da fé, busca compreender melhor a verdade criada. Não é? Santo Agostinho, aquele repete o que eu já falei, recordemos o episódio narrado pela tradição hagiográfica, no qual Agostinho encontra-se
à beira do mar e refletia sobre a Trindade, quando um menino apareceu e, depois de ter cavado um pequeno buraco na areia da praia, corria para o mar e voltava para o buraco, trazendo sempre um pouco de água. O garoto desejava trazer para o pequeno buraco toda a água do oceano. Santo Agostinho compreendeu então que só o Espírito Santo poderia nos ajudar na impossível tarefa de acolher em nós o mistério infinito do Deus uno e trino. Eu me lembro de outro fato que me parece muito mais lindo do que essas comparações, essas anedotas. Quando o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser mãe de modo virginal, sem a participação do homem Deus, do Filho de Deus, o anjo diz: também Isabel, a tua parenta, que é considerada estéril, em idade avançada, vai ter um filho. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Compreender o mistério de Deus é possível para quem crê. E não é um conhecimento abstrato, é metafísico, sem dúvida, mas a ontologia do ser de Deus se pode viver e se pode abraçar o mistério de Deus. Não abarcá-lo totalmente como se eu segurasse, não, mas eu posso abraçar o mistério de Deus. E a Trindade nos leva a isso. E depois, então, da regula fidei, existem a experiência fidei, a experiência da fé. Agostinho, não basta ver para ele, é preciso tocar, experimentar. Deus é amor, sendo assim, o caminho para experimentar Deus é o caminho do ágape. Talvez os padres tenham entendido profundamente o amor ágape, que é um amor de derramamento. João o define muito bem na cena do Calvário, quando do lado aberto de Cristo, da lança, jorra sangue e água. Interessante, jorra sangue e água. Do lado aberto de Cristo, jorra sangue e água. E ao jorrar sangue e água, se viu claramente na simbologia a água ao batismo, que nos faz filhos de Deus. Recebemos a fé, a experiência e a caridade. Eu sempre digo que a fé é como um óculos. Olha, preciso de óculos. Se eu tiro o óculos, eu vejo vultos. Se eu coloco o óculos, eu vejo claro. Então, pela fé, pelo dom do Espírito Santo na vida do cristão e da cristã, se pode sim tocar o mistério de Deus, experimentá-lo. E esse amor ágape é um amor não só água e sangue. O sangue significa a essência da presença de Deus que é tocável, que é na Eucaristia. Comer a Cristo, se alimentar de Cristo. Imaginem vocês a experiência que nós fazemos de estar em quarentena, eu confinado porque sou crônico, tenho que estar aqui na minha casa, e vocês também, espero, não? Que todos respeitem. E nós aqui, longe de poder estarmos, muitos irmãos sem poder receber a Eucaristia, sequer dominical, quanto mais diariamente. Mas faz a experiência, porque lá é o ágape, lá Deus se derrama. Corpo, sangue, alma e divindade. Maior expressão da comunhão trinitária não há. Não bastasse Deus nos querer salvar, Ele pensou que o homem fosse divinizado através do amor. Isso nos leva a meditar e a, se tivéssemos muita fé, chorar de emoção e de agradecimento. Então, se Deus é amor, por que caminhar e correr às alturas dos céus ou às profundezas da terra, à procura daquele que está junto de nós, se quisermos estar juntos dele?
diz Agostinho. Amar a Deus com inteligência, bem como amar o próximo, só é possível pela ação do Espírito Santo. Só Ele pode nos fazer reconhecer Jesus como Salvador e Senhor, e o Pai como nosso Pai ou nosso Pai. Gálatas 4:6, né? Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de Deus, para resgatar o que estavam sobre a lei. Vale a pena, vou procurar aqui. Vamos ler um pouquinho, meditar Gálatas. Eu espero que vocês possam acompanhar também e estudar esses temas tão lindos, né? Que Gálatas 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma mulher submetido à lei, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos. A prova de que vocês são filhos é o fato de que Deus enviou em nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro, por vontade de Deus. Olha só no versículo, Gálatas 4:8, anota aí, Gálatas 4:8. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses, que na realidade não são deuses. Agora, porém, vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora Deus conhece vocês. Conhecer a Deus aqui é experimentar a sua presença. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem e elas me seguem, dirá o Evangelho de João, do bom pastor. E aqui o conhecimento é um conhecimento vital. E por ser vital, é humano. E ao considerar humano, nós temos que lembrar do esquema que eu gosto de sempre exemplificar. Quem pode conhecer a Deus, tocar a Deus? Quem é uma realidade criada e aberta para tal conhecimento. E nesse conhecimento temos que o homem é pessoa e ele é dotado de inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar, moralidade e religiosidade, que o possibilita receber pelos sacramentos, sobretudo aqui pelo batismo, a graça de pensar sobre Deus, raciocinar sobre Deus, conhecer e experimentar a Deus e escrever sobre esse mistério, no sentido de interiorizar. E ao interiorizar o mistério, ele pode o quê? Teorizar, criar teorias. Muito mal com... isso é teoria. Não, mas a teoria, o teorema, nasce da experiência, que te permite compreender o mistério de Deus, exemplificar o mistério de Deus. Uma breve pausa e já voltamos.